Fala galera, estamos começando mais uma live do Pode Poetizar, um podcast da história da poesia. Eu sou o Rafael. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Kelly. Eu sou a Késia. Eu sou a Ana. E eu sou a Raíssa. E hoje, falando dele, um dos maiores poetas do romantismo no Brasil, Antônio Gonçalves Dias. É isso mesmo, Rafael. Gonçalves Dias, com suas pérolas literárias. Gonçalves Dias foi um dos maiores poetas da primeira geração romântica, né? Tinha o amor e o sentimentalismo entre os dedos para criar poemas como esse que vamos declamar hoje. Calma, bora falar antes um pouco do autor, né? Até porque ele é lembrado como um dos maiores poetas da primeira geração do romantismo brasileiro, tendo suas obras voltadas para o indianismo e o nacionalismo. Não só como poeta, né? Ele também era jornalista, advogado e etnólogo. Já sua mãe é a maranhense Vicência Mendes Ferreira. Perceberam que o nome da mãe dele não tem, tipo, na verdade, o nome dele não tem nenhuma parte da mãe dele, tipo, é Gonçalves, Antônio Gonçalves Dias, o nome dela é Vicência Mendes Ferreira, e tipo, é tudo do pai, tá ligado? Que é o pai é João Manuel Gonçalves Dias e, enfim, mano, nem sei por quê. Isso é porque a mãe dele era mestiça de índio com negro e o pai dele era branco. Isso acabou afetando na relação e com o decorrer do tempo da vida dele, por conta que ele acabou sofrendo discriminação. Os pais deles nem eram casados, né? Tipo, se você parar pra ver, se for pegar lá, os pais deles nem foram casados. Tipo, tanto que o pai dele, o João Manuel, se casou com outra, né? E acabou até levou o Gonçalves Dias junto com eles, né? E lá ele passou a trabalhar no armazém com o próprio pai e foi alfabetizado, enfim, pelo menos isso, né? Ele foi alfabetizado lá, quando o pai dele levou ele, em 1830. Aí quando ele ficou mais velho, ele tomou uma das melhores decisões da vida dele, que ele resolveu estudar e aí, então ele partiu para Portugal para estudar direito na Universidade de Coimbra. E isso mudou a vida dele, porque foi durante que ele estava lá na Europa, né, em Portugal, ele escreveu a maior parte das suas obras. Sim, é porque as poesias inclusas no livro Os Primeiros Cantos dele foram tudo escritas lá e publicada quando ele retornou ao Brasil, que foi em 1846. É quando ele veio morar no Rio, né? Só que a famosa canção do exílio foi posta lá mesmo, em 1843, mais ou menos. E também faz parte desse livro, né? Inclusive é a obra mais popular do autor. Sabiam que ele foi patrono da cadeira 15 na Academia Brasileira de Letras, a ABL? O bicho é brabo, tanto que recebeu nomeação para trabalhar como secretário e ainda de professor de latim do Liceu de Niterói. Ah, relembrando que o Gabriel disse, né? O Gonçalves Dias tem muitas características. Uma delas que ele fez parte da primeira geração do romantismo, focando no indianismo, né? É verdade, eu vi que o indianismo coloca o índio como personagem principal. A maior parte dos poemas dele é sentimentalista, né? Até porque descreve o que ele tá sentindo naquele momento. Então, sobre o poema, ele foi inspirado em uma paixão dele, né, por uma menina que é a Ana Amélia, na qual ele foi apaixonado a vida toda, porém os pais delas não queriam eles juntos. E o poema retrata sobre essa frustração amorosa, né? Que é o poema Ainda uma vez Adeus. Ah, tá. Na verdade, esse poema, você sabe que ele é bem interessante, porque nele tem trechos, como você disse, né, que relata a paixão de Gonçalves Dias pela Ana Amélia. O amor era até que correspondido, né, mas os pais dela não apoiaram. Mas ninguém garante que ela não tenha pulado a janela de vez em quando, né? O que impedia eles de ficarem juntos era o fato dele ser mestiço, né? Que hoje em dia não tem nada a ver, mas antigamente era bem preconceituoso. E você nem sabe, depois a Amélia ainda acabou casando com um homem que era mestiço também. E certeza que foi por pirraça, né? Porque ela não conseguiu ficar com o Gonçalves por conta dos pais dela.
Mas também o Gonçalves, você sabia que ele também casou? Só que foi com a Olímpia da Costa. Anos depois, ainda, em uma viagem para a Europa, ele reencontrou a Ana Amélia, que no caso já estava casada, mas foi através desse reencontro que veio o sofrimento dele, o arrependimento e o poema. E nenhum dos dois estavam felizes. E, obviamente, ao se verem de novo, pensaram nas inúmeras coisas que eles poderiam ter feito, né? E vocês não sabem da maior. Depois de alguns anos, o Gonçalves Dias, vítima de tuberculose, vivia de um lado para o outro buscando sua cura, né, para a doença. E vocês acreditam que ele acabou sendo a única vítima de um naufrágio? Bom, estamos com um poema aqui e cada um pode dar opinião sobre o que achou dele. Eu achei muito lindo, principalmente porque mostra o peso da tristeza de se arrepender pelo que não fez, né? O que acontece muito hoje em dia e sempre aconteceu. No fim das contas, os dois ficaram infelizes. É muito mais tocante quando você conhece a história do poema, né? Eu achei o poema bem melancólico por conta que o autor ele passa tudo o que ele estava sentindo naquela época, que eram sentimentos bem tristes por conta que além dele estar doente, travando uma luta contra uma doença que não era mole, que era a tuberculose, né? Ele também fala do primeiro amor dele que ele nunca conseguiu ter. Isso só por conta de um preconceito. Por conta que ele era mestiço. Aí ele fala, né, que como que ele poderia ter sido feliz se ele tivesse conseguido casar com o amor dele, né? Aí tudo ele vai pensando, falando de como que ele poderia ter sido feliz, como que a vida dele poderia ter sido. Ah, ô Gabriel, já tipo, no meu ponto de vista, eu vejo o poema mais como sentimentalista, né? Porque dá pra ver o sentimento do autor, dá pra sentir quando você tá lendo, ou quando você mesmo tá ouvindo, né? Esse poema, dá pra sentir o sentimento de arrependimento, o sentimento de sofrimento, de tristeza, do autor por não ter ficado com a mulher que ele tanto amava, né? Com a jovem Ana Amélia. Então, tipo, você consegue sentir, sabe? E lendo o poema também, você consegue ver que não é só ele, é ela também, tipo, o sentimento, esse sentimento é dos dois, sabe? Esse arrependimento é, é dos dois. Então, tipo, eu vejo o poema mais como sentimentalista. Então, eles se gostavam, né? Mas o amor deles era correspondido. Porém, os pais dela, eles não gostavam deles juntos. Então, por conta deles, ele foi um dos motivos também deles não terem ficado juntos e de não ter dado certo. Aí cada um seguiu sua vida, ele arrumou outra mulher e ela arrumou outro homem. E seguiram, mesmo se amando. Bom, e nada melhor que acabar mais esse podcast declamando esse maravilhoso poema. Dizer-te que não cessei de querer-te, apesar de quanto sofri. Muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastados, houveram-me acabrunhado a não me lembrar de ti. Do mundo a outro impelido, derramei os meus lamentos nas surdas asas dos ventos, do mar na crespa serviço. Baldão, lúdibo da sorte, em terra estranha, entre gente que alheios males não sente, nem se condói do infeliz. Louco, aflito, a saciar-me, da agravar minha ferida, tomou-me tédio da vida, passos da morte senti, mas quando num passo extremo, no último acar da esperança, tu me vieste a lembrança, quis viver mais e vivi. Vivi, pois Deus me guardava para este lugar e hora, depois de tanto, Senhora, ver-te e falar-te outra vez. Rever-me em teu rosto amigo, pensar enquanto rei perdido, e este pranto dolorido deixar correr a teus pés. Mas que tens? Não me conheces? De mim afastas teu rosto? Pois tanto pôde o desgosto transformar o rosto meu?
Sei a aflição quando pôde, sei quando ela desfigura, e eu não vivi na aventura. Olha bem, quem sou eu? Nenhuma voz me diriges, julgas ter a casa ofendida, deste-me amor e a vida que me darias. Bem sei, mas lembre-te aqueles feros corações que se manteram entre nós, e se venceram, mal sabes quanto lutei. Se lutei, mas devera expor-te em pública praça, como um alvo a populaça. Um alvo de estérios seus, devera podia acaso tal sacrifício acertar-te, para o cabo pagar-te, meus dias unindo aos teus? Devera, sim, mas pensava que de mim te esqueceras, que sem mim alegres dias te esperavam, e em favor das minhas preces, contava com Deus me aceitaria o meu quinhão de alegria, pelo teu quinhão de dor. Que me enganei, ora vejo, nadante os olhos em pranto, afarte o peito, e no entanto nem podes encarar. Erro foi, mas não foi crime. Não te esqueci, eu te juro, sacrifiquei meu futuro, vida e glória por te amar. Tudo e na miséria, de um martírio prolongado, lento, cruel, disfarçado, que eu nem a ti confiei. Ela é feliz, me dizia. Seu descanso é obra minha. Negou-me a sorte mesquinha, perdoa, me enganei. Tantos encantos me tinham, tanta ilusão me afagava, de noite, quando acordava, de dia em sonhos talvez. Tudo isso agora donde para? Onde a ilusão dos meus sonhos? Tantos projetos risonhos, todo esse engano desfez. Enganei-me, horrendo caos. Nessas palavras se encerra. Quando do engano, quem erra não pode voltar atrás. Amarga risão reflete. Quando eu gozar-te pudera, marti esquecer. Cudei que era, um louco foi, nada mais. Louco, julguei adornar-me com palmas da alta virtude, que tinha eu branca e rude, com que se chama ideal? O meu eras tu, não outro, estava em deixar minha vida correr por ti conduzida, pura na ausência do mal. Pensar que o teu destino ligado ao meu, outro fora, pensar que te vejo agora por culpa minha infeliz. Pensar que a tua aventura Deus a vida eterna fizera, no meu caminho a pusera, e eu fui que a não quis. És doutra agora, e para sempre. Eu a mísero desterro, volto chorando meu erro, quase descrendo dos céus. Dói-te em mim, pois me encontras em tanta miséria posto, que a expressão desse desgosto será um crime ante Deus. Dói-te de mim, que te imploro, perdão, a teus pés curvado. Perdão de não ter ousado viver contente e feliz. Perdão da minha miséria, da dor que me rala o peito, e se do mal que te hei feito, também do mal que me fiz. A Deus quero parto, Senhora, negou-me o fado inimigo, passar a vida contigo, ter sepultura entre os meus. Negou-me nesta hora extrema, por extrema despedida, ouvi-te a voz comovida soluçar um breve adeus. Lerás, porém, algum dia meus versos da alma arrancados, da amargo pranto banhados, com sangue escritos. Então confio que te comovas, que a minha dor te apide, que chores, não de saudade, nem de amor, de compaixão.